Bom dia a todos. Hoje nós vamos falar sobre as doenças anexiais e ovarianas, enfoque com diagnóstico diferencial. É tema relevante que vai ser visto mesmo pelo médico generalista. Não é um tema exclusivo do ginecologista, porque muitas vezes pacientes com cistos ou massas de qualquer natureza podem se apresentar numa unidade básica de saúde com uma ultrassonografia ou uma tomografia mostrando uma lesão cística ou uma massa na pelve. Diagnóstico diferencial para o cirurgião, para o proctologista, para o urologista, ou em resumo, para múltiplas especialidades médicas. Qual é a incidência global do câncer ovariano? Ele é relevante ou não é relevante? Nós vamos ver uma diferença importante que existe entre a Europa e os Estados Unidos, comparados com o Brasil, apesar que ele não é um câncer que se poderia chamar de raro. No Brasil, ele está entre os 10 cânceres mais incidentes nas mulheres. Analisar aspectos da viabilidade de aplicar um rastreamento populacional ou a busca ativa de casos seletos, avaliar os riscos dos cistos anexiais na pré-menopausa serem malignos e o melhor benefício no diagnóstico das doenças anexiais. Vamos começar falando um pouco sobre câncer de ovário, não é o nosso enfoque no diagnóstico específico do câncer de ovário, mas entender a problemática do câncer de ovário. Tá? Nos Estados Unidos, no ano de 2016, foram registrados 22 mil novos casos de câncer de ovário nos Estados Unidos, uma incidência 1 para cada 70 mulheres acima de 60 anos de idade, com 14 mil mortes decorrentes da doença. Ou seja, 2/3 das pacientes com câncer de ovário vão falecer pela doença. O câncer de ovário é um câncer grave, né? É um câncer grave, muito mais grave do que os outros cânceres ginecológicos e o câncer de mama. A mortalidade do câncer de ovário é muito maior do que a mortalidade do câncer de colo uterino, de endométrio ou de mama. Ele corresponde no total a 23% dos cânceres ginecológicos. Porém, ele é responsável por 47% das mortes. Ou seja, em números arredondados, ele é 1/4 de todos os cânceres ginecológicos, mas ele é metade das mortes. Ou seja, ele é muito mais letal do que os outros cânceres ginecológicos. E um dado importantíssimo, porque nós não estamos falando de países subdesenvolvidos sem recurso na saúde, pegando o Reino Unido, tá? De 55 a 58% dos diagnósticos são em estágios 3 e 4 da doença, dos quais 17 a 21% metastáticos. Esses dados apontados pela Cancer Research britânica mostram que 2/3 praticamente das pacientes com câncer de ovário, a doença é diagnosticada em estágios avançados. Tá? Por quê? Porque a doença não tem sintomatologia nenhuma e porque os métodos de rastreamento são extremamente pobres e falhos. No Brasil, no ano de 2018, o INCA estimava uma incidência de 6.150 casos, ocupando a 8ª posição entre os cânceres mais incidentes no Brasil. Vejam aqui um mapa do Globocan, né, da Organização Mundial de Saúde, para o ano de 2018 e a incidência relativa de câncer de ovário nos diferentes países. Nos Estados Unidos, a Europa do Leste, no caso específico, tá, as máximas incidências do mundo, e enquanto que Canadá, Europa do Oeste, a Europa Ocidental e Austrália com incidências moderado altas e o Brasil com uma incidência baixa de câncer de ovário quando comparado aos países desenvolvidos, o que mostra que nós temos um potencial muito grande para aumentar a incidência de câncer de ovário nas próximas décadas. Na América Latina mesmo, o Brasil tem incidência mais baixa que o Uruguai, que a Argentina, tá? Que o Peru e que a Colômbia. Esses são os dados que eu citei do Cancer Research.
Vejam a distribuição por estágios, tá? No Irlanda do Norte e na Inglaterra, com um predomínio somado do estágio 3 e 4. Estágio 2, praticamente não se faz diagnóstico. O estágio 1 é um achado ocasional na maioria das vezes, quando o tumor está restrito ao ovário, na maioria das vezes é um achado ocasional. O paciente faz um exame por qualquer motivo e descobre uma massa pélvica ainda em fase inicial. Na grande maioria das vezes, estágio 1 e estágio 2 são assintomáticos. O câncer de ovário dá sintoma no estágio 3 e no estágio 4. E aqui para vocês, um câncer de ovário operado por mim, eu sou o cirurgião do lado esquerdo da foto, um câncer de ovário extremamente avançado, isso é o epíplon de uma paciente, ou o grande aumento de uma paciente, tá? Totalmente acometido por um câncer de ovário disseminado na cavidade abdominal com carcinomatose. Muitas vezes você não consegue nem identificar estruturas anatômicas. Numa situação dessa, você faz a remoção infracólica do epíplon e manda para anátomo patológico para definir tipo histológico. E a paciente acaba indo para quimioterapia. Os casos iniciais, como eu comentei, tá? A grande maioria é um achado ocasional, sintomatologia pobre, inespecífica e na quase totalidade ausente. Em casos avançados que nós temos sintomas exuberantes, ascite, distensão abdominal, massas palpáveis, e aí a paciente já vai ter sintomatologia, porém já está em fases avançadas. E vejam os dados da American Cancer Society de sobrevida, né? Em 5 anos, para o estágio 3C, que é o estágio mais comumente encontrado, né? 41% apenas dos pacientes vão sobreviver. Enquanto que para os estágios 1A e 1C, nós temos uma sobrevida de 93% e 84%, respectivamente. Então a sobrevida é boa nos estágios iniciais, o problema é que eles não são detectados. Tá? A maioria das pacientes não vai detectar o câncer de ovário em estágios iniciais. Tomografia de uma paciente com carcinoma seroso de ovário estágio 3C e nós podemos observar várias características, uma tumoração volumosa, tá? Ascite, presença de linfonodos positivos, tá? Identificado com a seta aqui atrás, tá? Na seta posterior, e nessa seta aqui, ó, ao redor da vértebra, tem uma seta pequena, ela está mostrando linfonodos já numa posição alta, comprometidos, ascite, um líquido escuro, circundando a massa, circundando praticamente todo o abdômen, e a massa bastante extensa e bastante heterogênea. Um carcinoma avançado, paciente dessas muitas vezes não se consegue ressecar o tumor. Na verdade, na maioria das vezes, os 3C não permite uma ressecção cirúrgica adequada. Ela vai para quimioterapia, quimioterapia neoadjuvante, que vai tentar reduzir o volume tumoral para que numa próxima cirurgia se consiga fazer a ressecção do tumor. Vamos agora focar na questão dos fatores de risco e diagnóstico diferencial de massas pélvicas, que é o verdadeiro enfoque do médico generalista. Então, quais são os fatores de risco para câncer de ovário? O principal deles é a idade. Tá? A idade é o principal fator de risco. A mediana de incidência é 63 anos de idade, então vejam que ele é um câncer que ocorre acima das faixas etárias do colo do útero e do endométrio e da mama, tá? Em mulheres mais idosas. Quanto mais velha, maior a incidência. 69,4% dos casos ocorrem acima de 55 anos e o risco é crescente com a idade. Em segundo lugar, o fator familiar. Então, o fator familiar é muito importante para o câncer de ovário, tá? Aspectos hereditários, genes determinantes de risco oncológico são altamente relacionados ao aparecimento de câncer ovário. Não necessariamente, é óbvio que você tem uma parcela grande de pacientes que não expressa positividade para nenhum dos genes, porém famílias com múltiplos casos de câncer têm uma incidência aumentada para o câncer de ovário. Um importante marcador de risco
são os genes BRCA1 e BRCA2. O BRCA1 especificamente, se você for portador de um gene BRCA1 mutante, você terá um risco de 41 a 46% de desenvolver um câncer de ovário. Então vejam que não é só a mama. Tá? O BRCA1 sempre é falado em relação à mama, mas o BRCA1, 41% a 46% das mulheres também terão câncer de ovário. Do BRCA2 mutante, tá? 10 a 27% das pacientes vão desenvolver câncer de ovário. Outra síndrome genética que é marcada por 3 genes que não tem um nome específico é a síndrome de Lynch, tá? Onde o risco pode chegar em algumas variáveis, dependendo do gene mutado na família, até 10%. Na síndrome de Lynch, predominam os casos de câncer de intestino e nas mulheres não é o ovário, na verdade é o endométrio que é o câncer depois do intestino mais comum e, na sequência, o câncer de ovário. Então, é possível até 10% de risco para mulheres de famílias com síndrome de Lynch. Na síndrome de Lynch global, 70% das pessoas da família têm risco de desenvolver câncer de ovário, nós vamos ver daqui a pouco. E em nulíparas também se verifica um aumento, tá, com um risco relativo 2 a 3 quando comparado a multíparas. Aqui uma curva de incidência do câncer de ovário versus idade. Vejam que ela permanece em aumento até os 80 anos de idade, sempre crescente. Tá? Ela só vai diminuir o risco depois dos 80 anos de idade. E aqui o Lynch, que eu acabei de falar para vocês, o risco global de câncer para a síndrome de Lynch são famílias portadoras de mutação dos genes MLH1, MSH2, MSH6. Então nós temos 76% de risco global na família de desenvolver câncer por MLH1, tá? E para o câncer de ovário, 6%. No MSH2, 80% risco global, 12% risco para câncer de ovário. E no MSH6, 73% de risco total, sem informações ainda na literatura específica sobre o câncer de ovário. Outros fatores associados, nós temos alguns fatores de proteção. Tá? Então, nós temos fatores que protegem contra o câncer de ovário. A multiparidade, mais de 3 filhos, 3 ou mais filhos. Tá? Uso prolongado de pílula anticoncepcional maior que 5 anos. Então, nós sabemos que mulheres que usam pílulas anticoncepcionais por mais de 5 anos, não ovulando, não tendo a lesão ovulatória e a reação inflamatória da cápsula ovariana, elas terão menor risco de desenvolver câncer de ovário. Primeiro parto precoce e menopausa precoce, tá? Então, primeiro parto aos 25 anos ou menos e a menopausa abaixo de 45 anos são fatores protetores. Salpingectomia, esse é o grande X do momento. Estudos no mundo inteiro, e agora uma meta-análise canadense corrobora isso de forma sólida, mostram uma redução de risco de 50% na incidência de câncer ovário seroso, que é o câncer que mais comum na população, 60% dos casos são de câncer seroso. Quando a paciente remove as 2 trompas previamente, ela tem redução de 50% no risco. Isso é tão importante que o Colégio Americano de Obstetrícia e Ginecologia, o ACOG, recomenda hoje que todas as mulheres que sejam candidatas e que desejem fazer a laqueadura tubária, que não se deva fazer a laqueadura só com pinçamento e amarradura de um segmento da trompa, mas que se deva fazer a salpingectomia. E mulheres que façam a remoção uterina, também a esterectomia deve sempre ser acompanhada da salpingectomia, mesmo quando se irá preservar o ovário por causa da idade. Então, só uma recomendação, já faz parte de um guideline importante do ACOG, reafirmado agora recentemente. Tá? Esse guideline não é novo, ele foi revisto e reafirmado pelo ACOG, indicando salpingectomia, tanto na esterectomia quanto em substituição à laqueadura de Pomeroy ou à laqueadura de fimbriectomia convencionais que eram feitas no passado. Um outro ponto importante, eu pus isso aqui,
por causa de um processo que existe nos Estados Unidos, contra a Johnson especificamente, tá? Um grupo de mulheres americanas processando a Johnson, alegando que tiveram câncer de ovário por utilização de talco de higienização, de uso infantil, na verdade, para a higienização da genitália. Gerações antigas tinham o costume de utilizar talco na genitália como uma forma de higiene. E o talco é provado, cientificamente comprovado, que o talco entra na vagina e ele pode, num processo, subir para o trato genital superior, pela trompa, e ser detectado em biópsias se conseguiu detectar reação de corpo estranho peritoneal de grãos de talco. Então a evidência existe que o talco sobe. A questão é se ele provoca câncer ou não. E não há nenhuma evidência científica sólida que mostre que talco vai provocar câncer. Há uma reação empírica por causa do possível presença de asbesto, tá? Que poderia estar relacionada a isso. Porém, não houve nenhuma comprovação científica que usuárias de talco, pelo contrário, as evidências mostram que não há risco. Tá? Assim como diferentes práticas sexuais ou qualquer dieta vão trazer ou risco ou benefício. Tá? No caso de dietas, principalmente, que haja qualquer tipo de benefícios em relação a um perfil ou outro de dieta, não há correlação direta. E agora, o diagnóstico de massas anexiais, que é o grande interesse do médico generalista. O médico generalista, em algum momento da atuação profissional, vai ter uma paciente que vai chegar com uma ultrassonografia, tá? Com um cisto anexial ou com uma massa anexial de qualquer natureza que tem que esclarecer o risco ou não de estar associado a um processo mais sério. E mesmo que não seja um processo mais sério, há indicação ou não de alguma forma específica de tratamento. Então as massas anexiais elas são muito comuns ao longo de toda a vida e o diagnóstico é, em grande maioria, cistos simples. Tá? São cistos simples, ultrapassando 25% de incidência das mulheres na pré-menopausa. Com o advento da popularização da ultrassonografia e o ultrassom se tornando um método barato e de grande acesso ao público, as pessoas fazem ultrassom pelos motivos os mais variados, mesmo sem indicação médica. Tá? Ultrassom por qualquer tipo de algia transitória faz uma ultrassonografia. E ela, dependendo da fase do ciclo que ela está, ela pode no ultrassom apresentar um corpo lúteo hemorrágico um pouco aumentado ou um folículo que não rompeu e o diagnóstico ultrassonográfico vai ser de um cisto anexial. Tá? Mesmo na pós-menopausa, cistos simples são a apresentação mais comum e a maioria benigno. Relativamente, em termos relativos, na pós-menopausa aumenta bastante o risco de câncer, porém não significa que todos os tumores pélvicos que uma mulher tenha na pós-menopausa sejam câncer. Que o paciente operada por mim, tá, com cisto adenoma ovariano, que é um tumor benigno, é uma neoplasia benigna, tá, não é um cisto funcional, é uma neoplasia benigna. E por que ela foi operada? Vejam que o ovário está incluso dentro da massa, tá? Então nós temos um cisto e uma área sólida associada a ele, daqui a pouco nós vamos ver, tá? E essa área clara na base da peça é o resto do ovário que está dentro da massa. E o ultrassom vai mostrar uma imagem de uma massa mista sólido-cística, e isso nós vamos ver mais para frente, que é um dos diagnósticos ultrassonográficos de risco. Então ela acaba sendo operada também por faixa etária. Diagnóstico diferencial de massas anexiais e ovarianas é extremamente extenso. O diagnóstico inclui doenças ginecológicas e doenças não ginecológicas. Lembre-se, se você tem um exame de ultrassom, de tomografia ou de ressonância, tá? Ou mesmo um exame clínico, tá? Revelando uma tumoração na pelve. Ela envolve uma série de doenças. Vamos começar pelas ginecológicas. Nós temos as doenças benignas que dão massas pélvicas.
Nós temos o cisto funcional. Cistos funcionais são aqueles cistos derivados do processo ovulatório. Se ele é da primeira fase do ciclo, você tem o chamado cisto folicular. Se ele é da segunda fase do ciclo, você tem o corpo lúteo hemorrágico. Ambos aparecem com características distintas no ultrassom, facilmente reconhecíveis, tá? E com clara correlação com a fase do ciclo em que a paciente se encontra. Endometrioma também tem características muito específicas ao ultrassom. Ele é uma massa homogênea, porém de conteúdo denso, tá? Associado principalmente ao ovário, associado ao sangramento do foco endometriótico ovariano e reabsorção parcial desse conteúdo, criando o chamado cisto chocolate macroscopicamente visto na cirurgia. Tá? O conteúdo dele parece um chocolate, uma calda de chocolate bastante espessa. Abscesso tubovariano, outro diagnóstico diferencial, com clínica própria. O abscesso tubovariano, na grande maioria das vezes, vem com uma clínica muito relevante associada a ele. Tá? Porém, o diagnóstico continua sendo de massa pélvica, um diagnóstico diferencial. Teratoma maduro é um tumor inesquecível. Todo estudante de medicina, quando faz patologia, deve ver um tumor de teratoma maduro. A característica do teratoma maduro é que ele é um tumor germinativo que possui células dos 3 folhetos embrionários. Então, ele vai originar estruturas as mais variadas. O teratoma maduro muitas vezes tem dentes, tem gordura, tem cabelo, tecido cerebroide, os mais variados aspectos. Um aspecto importante do teratoma maduro é que esses tecidos que eu acabei, esses exemplos que eu acabei de dar para vocês, têm densidades muito diferentes. Um dente é uma estrutura muito densa, pesada, enquanto que tecido adiposo é um tecido leve, de baixa densidade. E essas diferentes densidades fazem com que ele possa girar no próprio eixo, favorecendo a torção. A torção de um tumor anexial, que pode ser qualquer um desses, tá? O teratoma só é o mais comum. Tá? Ela vai girar o ovário no próprio eixo, girando o pedículo vascular ovariano e provocando um infarto ovariano, tá? Com perda de irrigação aguda. E isso traz dor abdominal aguda, quadro de abdômen agudo por torção ovariana. É uma indicação de cirurgia por dor aguda. Outro tumor, como vocês viram na foto recém-mostrada, é o cistoadenoma seroso. O cistoadenoma seroso é um tumor benigno do ovário. Uma característica dele é que muitas vezes a imagem não é uma imagem benigna, a imagem é uma imagem de uma massa mista, tá? Que nós vamos ver daqui a pouco as características, e vocês vão ter que acabar operando uma paciente dessas, e o anatomopatológico é que revela que é um tumor benigno. Próximo é o tumor cuja curiosidade está no volume, que são cistoadenomas mucinosos. Cistoadenomas mucinosos são os maiores tumores em seres humanos. A literatura médica registra casos de tumores de 80 quilos. Tumor maior registrado até hoje na história da medicina foi operado na Universidade da Califórnia, em Irvine, uma paciente cujo peso total da paciente era mais de 300 quilos, porém ela tinha um tumor mucinoso ovariano de 140 quilos. Isso está bem documentado na literatura médica. Tá? A hidrossalpinge resultante do processo de DIP crônica, lesão da trompa por clamídia e gonococo, com áreas de fibrose e a manutenção de líquido dentro da trompa, forma uma imagem muitas vezes sinuosa que dá um diagnóstico duvidoso no ultrassom, porque as tortuosidades da trompa simulam septos de um tumor ovariano. Então, a falta de uma clareza de imagem diagnóstica às vezes indica cirurgia para essas pacientes. Próxima, prenese ectópica. Prenese ectópica é por si só uma massa pélvica, só que é uma massa pélvica relacionada à gravidez. E aqui vem uma recomendação de conduta fundamental. O primeiro exame laboratorial que se faz numa paciente do menacme com massa pélvica é beta-HCG, porque independentemente de ela usar método contraceptivo, ela obrigatoriamente deve fazer diagnóstico diferencial de prenese ectópica. Métodos contraceptivos falham.
tá? Então é obrigatório fazer diagnóstico diferencial de prensa ectópica. Próximo, mioma. Mioma subseroso. O mioma subseroso vai ser visto no ultrassom como massa sólida. Nós vamos ver daqui a pouco. Massa sólida é um dos critérios de risco de tumor maligno. Metade das massas sólidas são mioma, outra metade é câncer. Então o mioma ele tem que fazer parte do diagnóstico diferencial. Normalmente são miomas subserosos. Muitas vezes o ultrassom não tem a capacidade de determinar que aquela massa é um mioma subseroso, em especial se ele for pediculado, tá? Os pediculados parecem estar fora do útero, mesmo na tomografia e na ressonância. E por último, o resquício milleriano, que são resquícios embriológicos. Tá? A mais famosa é a cidade de Morgane, que aparece nas bordas, na porção fimbrial das trompas. São cistos, pequenos cistos, que aparecem e são nada mais do que resquícios da formação embrionária das estruturas ginecológicas. Por outro lado, nós temos os tumores malignos do ovário. E na linha maligna do ovário, nós temos 5 famílias de tumor. O câncer de ovário é um câncer extremamente complexo porque ele tem 5 famílias e cada uma dessas famílias tem inúmeras subdivisões de tumores. Eu só vou citar os mais comuns. Carcinoma epitelial, nós temos o tumor seroso, o tumor mucinoso, tá? Maligno. Nós temos os tumores borderline, tumores outros, corocarcinoma ovariano, outras várias, tumor endometrioide ovariano, várias linhagens de tumores que são da família epitelial, cada um com as suas particularidades, em especial quando relacionadas à quimioterapia. Tumor de linhagem germinativa, nós temos dois opostos. Eu tenho disgerminoma, que é um tumor de linhagem germinativa de ótimo prognóstico, e do outro lado eu tenho teratoma imaturo, que é a forma maligna do teratoma, que tem um prognóstico muito ruim. Como tumor do cordão sexual, eu posso citar principalmente o tumor da granulose e o tecoma. São tumores de prognóstico bom, com uma faixa de aparecimento aí dos 40 aos 50 anos de idade predominante, tá? E com característica que eles são tumores que pelo menos 50% deles produzem hormônios, estradiol e testosterona, tá? Próximo grupo, tumores do estroma. E aqui entra uma classe, as mais variadas patologias possíveis. Desde cânceres mesenquimais, a família dos sarcomas inteiro. Qualquer tipo de sarcoma é possível no ovário. Tumores de tecido linfático, linfomas. Tudo isso pode acontecer. Tumores de origem neuronal podem acontecer no ovário, no tecido estromal ovariano. E a última família são os tumores metastáticos. O mais famoso deles é o tumor de Krukenberg. O tumor de Krukenberg é descrito originalmente como metástase de câncer de estômago para o ovário. O conceito atual de Krukenberg foi estendido e Krukenberg pode ser qualquer câncer do trato gastrointestinal que se metastatiza para os ovários. O tumor de Krukenberg ele tem uma incidência de 1/3 dos tumores mucinosos, pelo menos é Krukenberg, não é primário do ovário. Então é obrigatório na investigação de massas pélvicas a gente avaliar o trato gastrointestinal. Idealmente a paciente deveria fazer endoscopia alta e colonoscopia também quando há suspeita de tumor ovariano maligno. Nas causas não ginecológicas nós também temos benignas e malignas. Nas benignas eu tenho a possibilidade de diverticulite, tá? Ou abscesso apendicular, origem proctológica, tumor de bainha neural, chivanoma. Eu já operei várias vezes paciente com massa pélvica que era chivanoma. Divertículo de ureter, rim pélvico e divertículo de bexiga. São quadros urológicos que poderiam provocar uma massa pélvica de tamanhos os mais variados. A literatura médica descreve casos de processos éticos e processos judiciais de médicos que removeram um tumor, entre aspas, na pelve e o anátomo patológico revelou que era um rim. Obviamente não precisou esperar o anátomo patológico, porque quando tem rim pélvico, muitas vezes a paciente tem um rim ferradura único. E a remoção cirúrgica desse rim único, no segundo pós-operatório, essa paciente estava em insuficiência renal aguda. Eu, felizmente, nunca passei nem perto de uma situação dessa, mas é possível. Tá? A literatura registra casos dessa natureza, então todo cuidado
é pouco. E o que facilita a gente hoje a não correr um risco desse é realizar tomografia. Então a gente sempre complementa, quando vai indicar a laparotomia exploradora, sempre faz a tomografia, não faz a laparotomia baseada só no ultrassom. E a tomografia na fase contrastada facilmente veria que aquela massa seria corada pelo contraste e definiria a natureza do rim. E as massas malignas não ginecológicas, nós temos todo tipo de tumor do trato gastrointestinal, tumores da parte do sistema urinário e outros tumores, sarcomas, tumores neuronais que possam se alojar na pelve. Tudo isso é diagnóstico de massa pélvica. Aqui vocês veem uma preense ectópica. Vejam em cima à direita o útero vazio, o endométrio no centro da imagem, onde está escrito útero. Vocês veem a área endometrial mais clara, sem nenhum desenvolvimento de saco gestacional, e fora do útero, no extremo esquerdo da imagem, com a seta apontando, nós temos uma lesão mista sólido-cística, com uma periferia sólida e um interior cístico, e no centro dela ainda dá para ver até a vesícula vitelínea. É uma preense ectópica óbvia, no caso íntegra. Em contrapartida, aqui vocês têm uma tomografia de pelve mostrando uma massa bastante ampla. Vejam que ela ocupa a pelve inteira. Comparem os ossos da pelve e ela enche a pelve inteira, tá? Entre as duas setas, mas ela chega na frente até na bexiga e atrás quase na coluna. É uma massa mista, bastante heterogênea, áreas mais claras e áreas menos claras, mostrando a heterogeneidade da lesão, tá? Cístico sólida, e ela foi diagnosticada cirurgicamente como um tumor estágio 2 porque tinha invasão das trompas associada. Na rotina de investigação de massas pélvicas, como qualquer paciente, nós vamos começar por uma história clínica muito bem detalhada, o exame clínico rigoroso, ultrassonografia transvaginal e CA-125. Essas 4 etapas devem ser realizadas pelo médico de UBS, inclusive. Nenhum desses, mesmo o ultrassom, hoje facilmente acessível, e o CA-125, que é um exame laboratorial, hoje ele é barato, tá? E deve ser realizado, porque com isso você vai ter uma qualidade diagnóstica muito grande para manter a paciente em acompanhamento em nível de UBS ou para encaminhar para a unidade de referência, sem encaminhar desnecessariamente paciente com cisto simples, por outro lado, sem reter na unidade de saúde casos mais graves que deveriam já estar numa unidade de referência oncológica. Outros exames complementares, em geral, serão realizados pelos especialistas específicos. Vamos começar pela história clínica. História clínica, e aqui, vejam entre parênteses, está uma porcentagem. O que eu quero dizer com essa porcentagem? É a porcentagem de pacientes com câncer que apresentavam essas queixas. Então vamos começar pela dor abdominal ou peso no baixo ventre. 50% das pacientes com câncer referem esta queixa. Distensão abdominal, eu já aviso a vocês, essa distensão na maioria das vezes é por ascite. Tá? 50% das pacientes apresentando queixa de distensão abdominal. Tumoração palpável pela própria paciente, então é tumoração grande o suficiente para ser palpável pelo ventre, tá? E não em toque ginecológico combinado, nada disso. Queixas gastrointestinais, normalmente queixas as mais variadas que podem alternar desde a diarreia, passando para a constipação, passando pelo meteorismo, tenesmo de natureza intestinal, mostrando compressão das vísceras por uma lesão de volume significativo, por caso contrário não daria queixa. A mesma forma as queixas urinárias que variam de polaciúria, nictúria, tá? Tenesmo vesical, também associadas à compressão da bexiga em especial, por uma massa que deve ser volumosa o suficiente para promover esta compressão. Emagrecimento, 15% das pacientes com câncer
ovariano tem emagrecimento. E o câncer ovariano é um dos cânceres que mais provoca a caquexia. O emagrecimento se deve ao fato do tumor de ovário ser altamente consultivo. A paciente tem alto perfil de consumo de albumina plasmática perdida para o líquido acítico. E isto não consegue ser reposto pela dieta. Portanto, essas pacientes têm um emagrecimento rápido e muito intenso. Ela é paradoxal porque o abdômen é muito aumentado pela ascite e os braços e as pernas muito emagrecidos pelo consumo proteico, uma desnutrição proteica associada à ascite. Distúrbios menstruais ou sangramento pós-menopausa são bem menos frequentes, presentes em apenas 2% dos casos. Lembrando que na história clínica é muito importante detalhar o interrogatório dos diversos aparelhos, em especial gastrointestinal e urinário, buscando queixas associadas. E também, de acordo com o que nós vimos lá no começo, quando eu falei de fator de risco, avaliar aspectos de antecedente familiar de câncer, histórico de câncer na família. Vejam que cânceres não correlacionados diretamente, tumor de intestino, tumor de mama, tumor de endométrio e outros tumores estão associados ao aumento de risco do câncer ovariano. Então é importante fazer um histórico bem detalhado. Essa tabela é muito interessante, a autora do artigo avaliou sensibilidade e especificidade para cada uma das queixas clínicas associadas a risco de câncer de ovário. Então, começando no terceiro item, aumento do volume abdominal. Sensibilidade 64%, especificidade 81%. Vejam que a especificidade é baixa quando se analisa cada um dos itens isoladamente, sempre uma especificidade baixa. Tá? Sintomas urinários, por exemplo, 55% e 68%. Dor pélvica, 41%, 74%. Porém, o que tem de interessante nesse trabalho é que a autora pegou e fez uma análise da presença de 3 fatores. Quando tinha 3 fatores, é lógico que a sensibilidade cai porque você está criando um critério muito rigoroso. Porém, vejam o que aconteceu com a especificidade. Se a paciente tivesse 3 fatores, a especificidade pulou para 92%. E quando ela tinha 4 sintomas, a especificidade pula para 96%. Esse dado é muito útil, porque a especificidade de 96% é a especificidade maior do que de ressonância magnética. Então, é uma coisa muito simples que um médico de UBS pode fazer na busca de sinais e sintomas de uma paciente com a suspeita de um câncer ovariano e, obviamente, a decorrente encaminhamento para uma unidade de referência. Aqui, dados do exame clínico de uma paciente com massa pélvica. Primeira coisa, avaliação do estado geral. Então, avaliar o estado da paciente, busca de caquexia, avaliar alterações gerais que possam estar associadas a essa paciente. Um exame abdominal rigoroso, avaliando a massa pélvica, delimitando mobilidade da massa pélvica, tamanho, muitas vezes dá para medir, tamanho de massas aí 10, 12, 15 centímetros, 20 centímetros de diâmetro. Presença de ascite, ascite é obrigatória em massa pélvica, a pesquisa clínica da ascite, tanto pelo sinal do Piparote, que denota ascite de grande volume, quanto na busca da maciçez móvel em ascites de volume moderado. Os tumores pélvicos no toque bimanual, então fazer o toque ginecológico bimanual para buscar a identificação de tumor pélvico. A presença dos ovários palpáveis na pós-menopausa, isso só tem valor na pós-menopausa, isso foi descrito em 1971 por 2 americanos chamados Barbara e Graber. Tá? O que eles determinaram numa era que não existia ultrassom e que não existia um método de diagnóstico precoce de câncer de ovário, é que se você conseguisse tocar no toque bimanual ginecológico os ovários de mulheres com mais de 5 anos de menopausa, que elas tinham um risco extremamente elevado de estarem com câncer ovariano.
e era naquela época a única forma existente de diagnóstico precoce de câncer ovariano. Lembrando que um ovário de uma mulher na pós-menopausa, mais de 5 anos especialmente, ele é muito pequeno, do tamanho de um feijão, menor às vezes do que menos do que 1 centímetro, e na maioria das vezes ele não consegue nem ser visualizado pela ultrassonografia de tão pequeno que ele é. Importante frisar que hoje ninguém vai fazer uma laparotomia exploradora apenas porque o ovário foi palpado, mas é um critério de rastrear, por exemplo, para indicar para um exame de ultrassonografia ou mesmo de tomografia, caso se encontre alteração dessa forma. Outra possibilidade a ser vista no exame clínico são os sinais de ação hormonal. Apesar de ser uma minoria de tumores, 2% apenas deles vão ter uma alteração evidente, tá? Mas a presença de androgenização com pilificação aumentada, acne, alopécia, mostrando que a paciente pode ter produção de testosterona aumentada e a sinal de estrogênio. Imagine uma mulher com pós-menopausa tardia que você tenha uma vagina extremamente rósea e úmida, que seria de uma vagina de uma paciente pré-menopausa. Tá? Isso não é normal numa paciente de 65 anos, de 70 anos de idade que não faz TH. Então, a presença de um estímulo estrogênico anômalo é um fator de risco, pelo menos um sinal de alerta para a presença de uma possível massa pélvica produtora de estrógeno. E por último, o derrame pleural, que sempre é muito grave quando você tem massa pélvica e derrame pleural associado. A possibilidade de carcinomatose peritoneal é muito grande, com obstrução de linfáticos que fazem a drenagem do fluido peritoneal e também a drenagem de fluido pleural. Há um sistema linfático que comunica a cavidade pleural com a cavidade abdominal e, uma vez tendo carcinomatose, ambos os fluidos vão ter sua drenagem reduzida e a possibilidade de disseminação de célula carcinomatosa para a cavidade pleural. Cistoadenoma mucinoso, esse nem é tão grande assim, um tumor de 30 centímetros. Ele é um tumor benigno, são os maiores tumores que eu falei para vocês em seres humanos. Esse aqui pesando 6,4 quilos, estava quase rompendo. Vejam do lado direito na foto esquerda e do lado esquerdo na foto direita, tá? Uma projeção dele, mas ainda assim saiu íntegro, consegui tirá-lo íntegro. Por que é importante? Porque a ruptura de um tumor desse, mesmo ele sendo benigno, ele vai disseminar essa mucina na cavidade abdominal, formando o que se chama de pseudomixoma. Pseudomixoma é a presença de implantes dessas células no peritônio que voltam a criar cistos mucinosos nas mais variadas localizações da cavidade abdominal, e essa paciente vai muitas vezes passar o resto da vida fazendo cirurgias para remover esses tumores, um processo bastante problemático. Esse aqui já perdeu faz 2 meses aproximadamente, eu operei um com 8,6 quilos, esse daqui nem é dos maiores que eu já operei. Chegamos agora aos exames diagnósticos para as pacientes com massa pélvica. Começando pelo ultrassom transvaginal. O ultrassom sempre deve ser realizado transvaginal, exceto em crianças e mulheres virgens, onde você faz via abdominal. Caso contrário, sempre a preferência é pelo ultrassom transvaginal. Lembrar que se o tumor é muito grande, o ultrassonografista complementa o exame com o exame abdominal para fazer medida, para calcular o tamanho, os diâmetros. Mas sempre se começa com o exame transvaginal, que é padrão ouro em termos de ultrassom. Tá? Ele não é padrão ouro no diagnóstico final. Padrão ouro no diagnóstico final seria a ressonância magnética. Porém, médico generalista e mesmo ginecologista geral não deve pedir ressonância magnética. Isso é coisa para serviço de oncologia especializada. O médico generalista vai trabalhar com ultrassom transvaginal e o ultrassonografista analisa essencialmente parâmetros da forma e da conteúdo da lesão pélvica. Primeira coisa que ele analisa é a morfologia da lesão. Então nós podemos ter uma lesão cística, uma lesão mista e uma lesão sólida. A lesão cística, como essa de baixo aqui das duas fotos, que é a mesma vista em dois cortes diferentes,
um corte longitudinal e um corte transverso. Tá? Vejam que ela é bem escura, totalmente homogênea. Tá? Isso é uma lesão cística clara, isso é um cisto folicular com conteúdo anecoico, que é o termo técnico que o ultrassonografista usa, ou seja, ele é totalmente translúcido, é água pura, tá? Não tem nenhum conteúdo no interior dele. Essa lesão aqui de baixo, ela é claramente uma lesão benigna. A lesão sólida é o oposto, ela é completamente espessa, pode ser homogênea ou heterogênea, tá? Mas ela é espessa e ela é inteirinha preenchida por um tecido. E a mista, obviamente, é um pouco dos dois, com áreas de tecido sólido e áreas de conteúdo líquido cístico. Tá? A heterogeneidade da lesão, como essa daqui de baixo, ela é homogênea, lesão benigna, elas tendem a ser bastante homogêneas. Todas as áreas do cisto têm a mesma consistência. A lesão heterogênea vai ter áreas mais claras e áreas mais escuras. Homogênea benigna, heterogênea lesão de risco. Presença de características especiais. Todas as características especiais enumeradas aqui são de risco. Tá? Espessamento da cápsula e septação. O espessamento da cápsula é a cápsula ao redor do cisto ser uma cápsula espessa. 12,5% de risco de câncer. Presença de septos no interior, então são septações transversas longitudinais, seja de qual forma for, em um cisto. Isto é uma lesão, um marcador de risco de câncer também. 12,5% dos casos são câncer. Presença de vegetação, que são papilas no interior do cisto. Só a presença de papila já é 25% de risco. Se ela tiver alta vascularização e um tamanho aumentado, esse risco atinge até 50% de risco de câncer. E por fim, a CIT associada, que também é um fator de risco de 50% de risco de câncer. E o último dado é o volume. Então, o volume que uma massa adquire, tá, é calculado por os tumores, eles têm forma bastante heterogênea, eles não têm uma forma de um cubo ou de um paralelepípedo que você calcula volume de forma simples. São formas irregulares, então existe uma constante que o ultrassonografista utiliza, tá? Onde ele calcula 3 eixos, 2 eixos num corte e um eixo no outro corte. Aqui vistos essa linha branca, são os cálculos do ultrassonografista. No eixo longitudinal ele faz 2 cortes, no eixo transverso um corte, multiplica esses 3 valores e multiplica no final por uma constante de 0,52. É isso que dá o volume que os ultrassonografistas calculam, seja para útero, seja para massas pélvicas, para ovário, seja lá o que for. Vejam a papila dentro de uma área cística. Essas duas bolinhas que estão apontadas na seta são as papilas ou vegetações. Aqui não está com Doppler colorido. O ideal é que você coloque Doppler colorido para verificar se dentro das papilas existe fluxo sanguíneo, porque isso é um marcador de risco de câncer muito importante. Então, vejam essas lesões, apenas a existência delas já seria 25% de risco de câncer. Se tiver um fluxo aumentado importante, nós pulamos para 50% de risco de câncer. Essa paciente operada por mim, com um tumor misto, tá? É um tumor que tem áreas císticas e sólidas. Lá no ápice da imagem, na parte de cima da imagem, vocês veem uma área bem escura. Da mesma forma, na parte da direita, bem à direita da imagem, outra área escura. São áreas císticas. Tá? No interior ainda tem outras áreas císticas, mas ela é mista, bastante heterogênea, uma área mais escura, uma área mais clara. As áreas sólidas são heterogêneas, umas áreas sólidas mais espessas, mais escuras, mais ecogênicas. Então é uma área mista, multiloculada, tá? Com um aspecto vascular extremamente importante. Esse vermelho e azul são vasos sanguíneos vistos pelo Doppler colorido. E vejam que todo o interior da massa é permeado por vasos sanguíneos. Isso é um aspecto muito sério na determinação de risco de malignidade de um tumor pélvico. Essa peça
É uma peça cirúrgica operada por mim, um tumor borderline de ovário, que é uma forma de malignidade menos agressiva do que o convencional, mas que tem todas as características que o ultrassom vê como características de risco para câncer. Ele tem a cápsula espessa, ele tem os septos grosseiros e ele tem as vegetações projetadas dentro das áreas císticas. Né? Todas as características presentes num tumor só, esse tumor era um tumor maligno. Exame laboratorial na investigação da massa pélvica. O hemograma e outros exames gerais dependem do caso. Se suspeita de DIP, é óbvio que você vai fazer hemograma e por aí vai. Porém, na rotina de investigação, qual é o exame mais crítico para as pacientes? Para a pré-menopausa, o primeiro exame obrigatório a ser realizado é o beta-HCG. Né? Toda paciente do MENACNE tem que fazer beta-HCG na investigação de prenhese ectópica. Não interessa nem que ela tenha laqueadura. Laqueadura é fator de risco para ter ectópica. Né? DIU, implante, qualquer método contraceptivo que ela use não interessa. Sempre se faz o beta-HCG para excluir prenhese ectópica. Nem sempre a prenhese ectópica vai ser uma imagem ultrassonográfica tão bonitinha quanto aquela que eu mostrei para vocês. Em especial, se ela estiver rota, a imagem é bastante heterogênea, bastante anárquica e não se pode fazer nenhuma afirmação sobre a natureza da lesão. Para as pacientes da pós-menopausa, o marcador mais importante que existe se chama CA-125. CA-125 é um marcador sérico, ele é muito importante na pré e na pós. Porém, na pós-menopausa ele tem um valor muito maior do que na pré-menopausa. Tá? Ele tem positividade nos tumores da linhagem epitelial, em especial no tumor seroso. A positividade dele é importante e ele é hoje considerado por vários guidelines o marcador a ser realizado na triagem inicial da paciente com massa pélvica. Eu vou mostrar para vocês protocolos de pesquisa e um índice que utiliza ativamente o CA-125 nessa marcador. Qual é a limitação do CA-125? A limitação do CA-125 é na pré-menopausa. Na pré-menopausa, a paciente pode ter o CA-125, ele não é exclusivamente liberado pelo câncer de ovário. Existem outras condições que liberam essa proteína no sangue. Uma delas é a endometriose. Hoje, os especialistas em endometriose usam o CA-125 até para acompanhar a evolução do tratamento, a melhora do tratamento, sem fazer nenhum exame específico, só com o CA-125 nas pacientes com endometriose. Então ele pode estar presente na endometriose, ele pode estar positivo por gravidez, ele pode estar positivo simplesmente se a paciente colheu o exame nos dias menstruais, tudo isso positivo a CA-125. Então, CA de endométrio também positiva CA-125, então ele não é específico para o câncer ovariano. Então é importante frisar que na pré-menopausa o valor dele é menor. Porém, é menor dentro de um limite. Né? Se você tem um exame que a gente fala explodiu, explodiu é exame que está 1.000, 2.000, 4.000. Um exame nesses níveis, é óbvio que um exame nesses níveis não é um exame de endometriose ou de gravidez ou de menstruação. Então, o problema são os limítrofes. Então, uma paciente com 200, com 300, é difícil na pré-menopausa você afirmar que essa paciente tem um tumor maligno de ovário. Na pós-menopausa, não há dúvida que essa paciente é um paciente de altíssimo risco para câncer. Porém, na pré-menopausa, eu vou falar para vocês que vai existir uma outra forma de analisar a paciente sem usar obrigatoriamente o CA-125. Os outros marcadores que eu estou citando aqui são marcadores específicos do especialista, não é exame para o médico generalista solicitar. Tá? Isso aqui eu só estou citando para vocês, que é o CEA, que é o antígeno carcinoembrionário, a alfa-fetoproteína,
O beta-HCG, que mesmo na pós-menopausa a gente solicita, porque existe um tumor que é o coriocarcinoma puro de ovário, que expressa beta-HCG, estradiol, testosterona, CA19-9, inibina e outros marcadores são exclusivos para o centro de referência. O médico generalista não deve solicitar e nem precisa para tomar a decisão de encaminhamento a uma unidade de referência. Uma vez feito o ultrassom e solicitado o CA125, a gente calcula uma coisa chamada RMI, Risk of Malignancy Index Score, ou score de risco de índice de malignidade. É um cálculo feito baseado em dois scores, que é um score de ultrassom e um score de idade, vezes o valor puro do CA125. Para o ultrassom, o RMI leva em conta 5 parâmetros. Cada um desses parâmetros vai ganhar uma nota 1 se ele estiver presente, nota 0 se ele estiver ausente. Então, primeiro parâmetro, a lesão ser bilateral. Segundo parâmetro, a lesão ter áreas sólidas. Terceiro parâmetro, ser um cisto multilocular. Quarto parâmetro, ter ascite associada. Quinto parâmetro, ter a evidência de metástase, em especial no fígado. Para cada um desses parâmetros, você dá um ponto. A somatória desses parâmetros vai dar um valor. Se você tiver 0 parâmetros, nenhum deles estão presentes, o score é 1. Se você tiver um parâmetro apenas, o score é 2. E se você tiver dois parâmetros, ou mais, maior ou igual a 2, o score é 3. Próximo score é o score de idade. Esse é bem simples. Na pré-menopausa o score é 1, pós-menopausa o score é 3. E o cálculo final do RMI é o score obtido no ultrassom vezes o score obtido de idade vezes o valor laboratorial do CA125. Eu cito aqui como exemplo uma paciente de 62 anos de idade, ou seja, menopausada, com o tumor misto, então nota 1. Bilateral, nota 2. Ascite, nota 3. Score final de ultrassom, score 3. Maior ou igual a 2. Ela tem 3 parâmetros, então o score final ultrassonográfico é 3. O score de menopausa dela é 3. Então 3 vezes 3, 9. E o CA125 dela, 85. Resultado, o RMI dela é 765, que é um risco muito alto. Quais são os cortes utilizados na literatura para o resultado final do RMI, que é esse valor absoluto? Tá? 200 ou 250. Existem serviços que usam 200 com maior sensibilidade, outros usam 250 com maior especificidade. Tá? Aqui nós temos uma ultrassonografia de um tumor misto, bastante heterogêneo, tá? A massa mista solidocística, uma lesão de risco. Uma vez calculando um RMI para uma paciente dessa, só aqui eu já dou nota 1 pela presença dessa massa mista. Se ela tiver ascite, já é nota 2, pronto, o score ovariano dela já é 3. Aí vai depender da idade de menopausa, vezes o CA125 e eu tenho um score final. Acima de 200, risco, acima de 250, um risco aumentado. Aqui um parâmetro que é importante para a pré-menopausa. Não só, ele pode ser usado na pós-menopausa também. Existe uma coisa chamada IOTA, que é o International Ovarian Tumor Analysis. É uma associação de médicos do Canadá, Austrália, Nova Zelândia e Europa, que com uma base de dados enorme criou uma análise multivariada, que nada mais é do que um teste estatístico baseado em múltiplos parâmetros, para determinar risco de câncer para cada tipo de tumor. Então eles levam em consideração aspectos da ultrassonografia, extrato menstrual, idade, CA125, tá? Em vários critérios diferentes. E o IOTA se mostrou muito útil na paciente pré-menopausa, porque uma das variáveis de IOTA não usa o CA125, tá? Que é o Simple Rules, que a gente chama, regras simples, tá? Que pode ser utilizado.
O IOTA não tem um cálculo daquele jeito que eu mostrei do RMI, porque a análise multivariada é um cálculo estatístico altamente complexo. Porém, o IOTA nos fornece um software. Você pode instalar no iPhone, você pode instalar em sistema Android ou consultar direto na internet de forma gratuita. E você põe os dados da paciente e põe um calcular e ele vai te dar a porcentagem de risco de câncer, que pode ser hipoteticamente 2,6% ou pode ser de 60% ou de 90%. Então ele faz essa análise, tá? E é extremamente útil, em especial na pré-menopausa. Como é que eu trabalho particularmente? Eu uso o RMI para pós-menopausa e uso IOTA para pré-menopausa. O último parâmetro, e esse parâmetro é para cisto simples, então é o cisto simples homogêneo, tá? Aquele que a gente considera de baixo risco, é o diâmetro. O simples fato de você ter um cisto com um diâmetro maior do que 10 centímetros, de acordo com o ACOG, que é o Colégio Americano de Obstetrícia e Ginecologia, ou, no caso do Royal College Britânico, 6 centímetros na pós-menopausa ou 8 centímetros na pré-menopausa, ele vai indicar investigação. Então agora, mesmo essas duas pacientes teriam RMI e iota baixo, porque o cisto é um cisto simples, totalmente homogêneo e anecoico. Tá? Essas pacientes, pelo ACOG e pelo Royal College, indicam investigação. O que varia nos dois é o critério de corte. Para o ACOG, 10 centímetros, para o Royal College, 6 centímetros na pós-menopausa e 8 centímetros na pré-menopausa. Aqui um cisto simples, menor que 8 centímetros, e as medidas apontadas aqui embaixo, vejam, 4,3 centímetros no maior diâmetro. Então é um cisto pequeno, é um cisto folicular. Essa paciente não precisa ser encaminhada, ela pode ser seguida na UBS. Tá? A única coisa que eu friso para vocês é: muitas vezes vocês vão ouvir ginecologistas falarem que essa paciente precisa tomar anticoncepcional. Não existe evidência científica que embase isso. Tá? O anticoncepcional não faz o cisto reverter. Ele reverte espontaneamente. Tem meta-análise com nível A de evidência mostrando que entre 3 semanas e 3 meses o cisto é reabsorvido completamente. Então não precisa de nenhuma medicação e mesmo que faça, não é a medicação que vai intervir e vai fazer o cisto regredir de tamanho. O que acontece é que se você justificar o uso de anticoncepcional para evitar um novo cisto num outro ciclo, aí tudo bem. Mas não justificar que você está tratando o cisto atual, porque isto está provado que não ocorre. Nós finalizamos com o protocolo geral de conduta frente ao diagnóstico de massa pélvica. O diagnóstico de conduta, quando eu falo conduta, eu estou falando ao médico generalista ou ao ginecologista geral, tá? De forma bem objetiva o que se deve fazer com essas pacientes. Começando pelas meninas, pelas crianças. Pacientes da pré-menarca. Então, crianças ou meninas impúberes ainda, que ainda não tiveram a menarca. Se elas tiverem uma massa pélvica, elas devem ser imediatamente encaminhadas para uma unidade oncológica de referência. Há um alto risco de neoplasia maligna, 25% delas podem ter câncer. São tumores de natureza embrionária. Ela já nasceu com um tumor na diferenciação embrionária de tecidos, um tumor com potencial de desenvolvimento de câncer que se desenvolveu ao longo da infância. Segundo grupo, gestante. Primeira coisa, em gestante é obrigatório excluir ectópica. Possibilidade de gemelaridade existe, mas é possível. Tá? É rara, mas existe. Existem relatos na literatura da gestante que tinha uma gravidez tópica e uma ectópica. Então, a ectópica era uma massa pélvica associada à gravidez. Tá? E
Cisto de corpo lúteo no primeiro trimestre são extremamente comuns, então muitas pacientes às vezes têm imagens ultrassonográficas que nada mais é do que um cisto lúteo. Nada a fazer, só acompanhar, ele deve regredir ao longo do segundo trimestre, quando a produção de progesterona passar a ser pela placenta. Próximo grupo é o luteoma. Luteoma é um tumor específico da gravidez induzido pelos hormônios da gravidez. É um tumor sólido, diferente do corpo lúteo, do cisto de corpo lúteo que é cístico, tá? Também do corpo lúteo. E ele tem uma característica curiosa, porque até muito pouco tempo todos os luteomas eram operados. E muitas mulheres perderam o ovário por causa de luteoma na gravidez. E o que se verificou depois é que a quase totalidade dos luteomas, em níveis acima de 85%, regridem espontaneamente após o parto. Num prazo de 3 meses a 6 meses, eles desaparecem, mesmo quando eles têm diâmetros maiores do que 10 centímetros. Então, hoje, a conduta é observar essas pacientes. Outra possibilidade na gestante, eu já falei para vocês que teratoma maduro pode torcer. E na gravidez o risco de torção é maior ainda. Então ela pode ter uma torção do teratoma maduro, porque o útero cresce, traz os ovários junto dele para a cavidade abdominal, o ovário passa a ficar mais livre, com a possibilidade de torção aumentando, e essas pacientes vão ter um quadro de abdômen agudo que vai se tornar cirúrgico. Raramente a gestante vai ter neoplasia maligna. Pela própria faixa etária que a gravidez ocorre, é improvável que ocorra uma neoplasia maligna. Porém, improvável não significa impossível. Deve-se avaliar individualmente o risco frente às imagens de cada tipo de tumor encontrado durante a gravidez. Há 1 ano e meio, nós operamos na UFO uma paciente de 23 anos de idade que teve um cistoadenocarcinoma mucinoso de ovário, tá? Que rompeu espontaneamente na gestação e nós a operamos. Ela foi operada inicialmente de urgência, como cisto roto, e no anátomo patológico, a surpresa frente à idade e frente ao próprio fato de ser gestante, era um carcinoma ovariano. Felizmente ela está evoluindo bem, porém teve um câncer e fez toda uma rotina aí de tratamentos. Esse é um tumor ovariano maligno, tá? É um tumor de um comportamento relativamente bom em termos de prognóstico, que é o digerminoma. Esse aqui é um digerminoma estadio 2, porque a foto não mostra com muita clareza, mas a trompa está totalmente comprometida pelo ovário, pelo câncer ovariano. Ele disseminou para as trompas, mesmo na trompa contralateral. E vejam a diferença de volume entre o ovário de um lado normal e o ovário com o tumor do outro, mas um tumor de boa evolução. Paciente com massa anexial do menacme convencional não gestante, avaliar os aspectos clínicos, o risco familiar e o aspecto ultrassonográfico. Se for um cisto simples, repetição do ultrassom de 3 a 6 meses. Aquilo que eu falei a respeito de anticoncepcional. Não existe evidência que o anticoncepcional faça reverter. Pelo contrário, existe evidência sólida que o anticoncepcional não faz cisto reverter. Na melhor das hipóteses, você deveria usar o anticoncepcional numa paciente que já teve outros episódios de cisto no passado, para evitar que ela não tenha outros no futuro, mas ele não fará o cisto reverter. Tá? Se o cisto tiver aspecto de risco, pelo ultrassom, solicito, só depois do ultrassom, você solicita o CA-25, se alterado de forma importante, encaminhar a unidade especializada. Lembrar que essa paciente do menacme, idealmente, deve fazer o IOTA para calcular o risco junto com a análise de CA-25 e de ultrassom transvaginal. Na pós-menopausa, solicito ultrassom transvaginal e CA-25 de cara. Você já pede os dois de cara, porque o CA-25 é muito sensível na pós-menopausa. Calcule o RMI, tá? E se você tiver um cisto simples, menor do que 10 centímetros, repete o exame de 3 meses e depois mais 3 meses. Então, com 3 e 6 meses. Se você tiver outras condições, ou seja, RMI alto, cisto que não é simples, tá?
cisto maior que 10 centímetros ou cisto menor que 10 centímetros que não desapareceu em 6 meses, encaminhar para a unidade especializada. Esse é um cisto, uma massa sólida, na verdade não é um cisto, é uma massa sólida, tá? Câncer de ovário, lembrando que massas sólidas, metade delas são miomas subserosos e a outra metade é câncer de ovário. E aqui um tumor sólido, tá? Um câncer de ovário, mas um câncer de ovário de um comportamento muito bom, que é o tecoma. Tá? Eles têm um comportamento clínico muito bom, a grande maioria dessas pacientes é curada, muitas vezes sem precisar nem de químio nem de nada, a grande maioria, diga-se de passagem, tá? Apenas a cirurgia é curativa. A característica dele é que ele é um tumor muito denso, muito pesado, muito sólido. E por fim, recomendação de referenciamento do ACOG. Então, o que o Colégio Americano de Obstetrícia e Ginecologia recomenda para referenciar para uma unidade de oncologia ginecológica? Quais as condições? Toda paciente pós-menopausa com CA-125 alterado ou ultrassonografia que não seja cisto simples, em resumo com RMI alto, pré-menopausa com elevação significativa do CA-125 ou massa fortemente suspeita com ascite, nodulação de parede ou evidência de metástase. Vejam que aqui é uma elevação significativa, não é limítrofe. Tá? Qualquer idade em RMI acima de 200, ausência de regressão após 6 meses de acompanhamento no cisto simples na pós-menopausa. Então é aquela paciente que eu falei. Era um cisto simples menor do que 10 centímetros, porém, repetiu o ultrassom de 3 meses, repetiu em 6 meses, que é 3 mais 3, não sumiu, encaminha para o centro de referência. Este é um tumor mucinoso ovariano estadio 1A. Vejam na tomografia, a tomo vê os septos dele, essas linhas mais claras no interior da massa. A massa é até homogênea, mas ela tem septos no seu interior, isso já é um parâmetro de risco visto pela tomografia. Tá? Restrito ao ovário, um câncer mucinoso 1A tem uma taxa de cura bastante alta, acima de 90%. Já esse outro caso, operado por mim, paciente com um tumor visto pela foto da esquerda, visão anterior da massa, você diria que ele é um tumor 1C, porque ele furou a cápsula ovariana. Quando você vê o verso, a face posterior desse tumor, tá? Você percebe que o tumor é um estágio 3, ele invadia o intestino delgado e o que vocês veem aí é um pedaço de uma alça de delgado que foi retirada cirurgicamente porque o tumor estava invadindo a alça do delgado. Eu o removi cirurgicamente no tratamento. Perspectiva de cura para uma paciente dessa é de 40% apenas. Como referências para a aula de hoje, vocês têm, todos esses artigos são artigos que vocês têm a possibilidade de fazer download gratuito na internet, basta buscá-los no PubMed, e eu vou deixar disponíveis os 2 artigos do Royal College, que são guidelines muito úteis, tanto da pré quanto da pós-menopausa. Obrigado e até logo.